Olá, pessoal. Hoje a gente vai conversar um pouco com vocês na iniciação à metodologia científica sobre como a gente define o tema do estudo e tentar entender um pouco sobre os tipos de estudos. Então, o que seria a nossa agenda para hoje? Vai conversar um pouco sobre o tema de pesquisa, conceitos, o que é uma pesquisa básica, uma pesquisa translacional, quais os principais tipos de estudo, estudos observacionais, estudos de intervenção e estudos de revisão. Vai conversar um pouquinho sobre cada um desses tópicos. Então, a pesquisa científica, ela é caracterizada por ser um processo sistemático que tem como finalidade gerar novos conhecimentos e ou refutar ou corroborar algum conhecimento já pré-existente. Então, é um processo e que muitas vezes ele retorna ao ponto inicial e que a gente inicia com uma observação sobre determinada condição. A partir dessa observação, a gente estabelece um problema e vai em busca da solução, da compreensão desse problema, através de perguntas e hipóteses. Depois, a gente passa por uma próxima etapa da pesquisa científica, que seria a testagem sistemática dessas hipóteses, dessas perguntas que a gente gerou. E, por fim, conclusões e novas perguntas que vão entrar novamente nesse ciclo. A partir disso, a principal etapa na pesquisa científica é a definição do tema. Tá? Então, se vocês que estão iniciando agora na área da pesquisa, que têm curiosidade pela pesquisa, vocês devem escolher um tema em que vocês vão pesquisar. Então, para isso, você tem que escolher um tema que você goste, que você tenha afinidade. E a pesquisa científica, ela suga, ela demanda demais da nossa atenção e da nossa curiosidade. Então, você estudar algo que você não tem afinidade, algo que você não gosta, com certeza não gerar bons frutos, não irá gerar bons frutos e não será prazeroso para você. Leia muito, questione ainda mais, procure conhecer as fronteiras do conhecimento sobre a sua área, ou seja, você ir a fundo em determinada temática, para não estar pesquisando aquilo que já foi pesquisado, você ir em busca de inovações. Tenha em mente linhas de pesquisa do programa e do seu orientador. Às vezes, quando você está entrando no programa de pesquisa, numa pós-graduação, não espere que os orientadores, os professores daquele programa se adequem ao que você quer estudar. Geralmente, você vai precisar entrar numa linha de pesquisa, você vai precisar entrar naquela área de conhecimento do professor, do seu orientador. Você tem que procurar alguém que tenha essa mesma linha, que tenha essa mesma afinidade que você. Cuidado com sua ambição, seja prático e objetivo. Isso a gente vê muito nos programas de pós-graduação, principalmente durante um mestrado, que seria um estudo mais curto, em que os alunos iniciam com ideias, mas muitas vezes essas ideias não são execuíveis. Ele tem ali um curto período, vai ter um prazo de, no máximo, ali, 2 anos, para que possa estar desenvolvendo a sua pesquisa e depois fazer a sua defesa. Reflita sobre a relevância do seu tema de pesquisa. Então, não é só pesquisar por pesquisar, você tem que ter algo que o resultado da sua pesquisa, o resultado do seu estudo, o que aquilo ali irá trazer de benefício, de inovação, né? Qual a finalidade daquela tua pesquisa. E converse o tema com outras pessoas, né? Você conseguir trocar ideias, e muitas vezes alguns colegas, alguns outros estudantes da pós-graduação, outros orientadores, eles vão ter ideias que vão aprimorar ainda mais o teu estudo. Então, seguindo essa sequência, a gente vai partir da identificação e formulação de um problema, né? Aquela sequência que eu tinha comentado com vocês, a partir da observação, você vai identificar e formular um problema. Vai partir de uma pergunta-chave e, a partir dessa pergunta-chave, você vai fazer o delineamento do seu estudo. Existem alguns conceitos básicos que, para a gente entender os tipos de estudos mais adiante, a gente tem que comentar com vocês previamente. Tá? O que é um estudo qualitativo e um estudo quantitativo? A diferença entre um estudo descritivo e analítico. O
estudo observacional e de intervenção, estudo transversal e um longitudinal, estudo na área de pesquisa básica ou pesquisa clínica. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre esses conceitos, desses termos, e em seguida a gente vai ver um pouco sobre os estudos propriamente ditos. Estudo quantitativo versus qualitativo. O estudo quantitativo, você vai identificar resultados de determinadas variáveis, né? E essas variáveis, você vai quantificar aquele problema. Enquanto que um estudo qualitativo, ele é um estudo mais amplo. Você vai descrever experiências, você vai ouvir opiniões acerca de determinado tema. E aqui a gente tem essa comparação na tabela do problema, que é um problema mais específico, no quantitativo, enquanto que no qualitativo ele é mais amplo. Os objetivos, no estudo quantitativo, a gente tem que testar hipóteses, né, através de, muitas vezes, utilizando testes estatísticos em determinadas variáveis. Enquanto que o qualitativo, você vai explorar essas hipóteses, você vai discorrer sobre determinadas hipóteses. Não existe uma análise estatística propriamente dita. No estudo quantitativo, na etapa de coleta de dados, você vai ter muitos casos, né? Você vai trabalhar com banco de dados, com variáveis, e muitas vezes isso é bem extenso. Enquanto que no qualitativo, você vai ter mais a descrição de textos, de imagens, ou relato de alguns casos, algumas experiências sobre aquele tema. Análise de dados, que eu comentei com vocês já anteriormente, no quantitativo é feita através de estatística, né? Através de testes estatísticos, e no qualitativo você vai apenas descrever aqueles dados. Os resultados, no quantitativo, existe uma padronização de como você vai demonstrar esses resultados, e no qualitativo é mais uma reflexão. Descritivo e analítico. Mistura um pouco em relação ao qualitativo e o quantitativo. No descritivo, você tem como objetivo determinar a distribuição de doenças, condições relacionadas à saúde, quando, onde e quem adoece. Esse seria um exemplo. E no analítico, tentar encontrar, por exemplo, a associação entre uma determinada exposição e uma doença. A gente vai ver isso mais adiante. Você tentar encontrar variáveis dessas associações. Analítico. Estudo observacional e de intervenção. Aqui é um pouco mais compreensível, enquanto que aqui é um exemplo do estudo descritivo e analítico. Estudo observacional e de intervenção. Como a gente comentou, ele é um pouco intuitivo. No observacional, você vai observar determinada população, né, e extrair informações daquela população sobre determinada condição, determinado fator de risco. Enquanto que o de intervenção, não, você vai estar realizando uma nova intervenção, você vai estar testando o efeito de uma intervenção no agravo, na resolução de um determinado agravo de saúde. Tá? E seria para a gente exemplificar esse conceito de estudo observacional e de intervenção. Observacional, aqui ele coloca, né, o impacto da cerveja na fertilidade masculina. Ele apenas está observando homens que bebem e homens que não bebem, e está avaliando a fertilidade masculina, por exemplo, através da análise de espermogramas. Vai pegar homens que bebem, comparar com homens que não bebem, e ver a qualidade do espermograma. Mas ele pode fazer uma intervenção, selecionar aqueles homens que bebiam, tá? E testar uma medicação que vai diminuir a frequência com que ele bebe, ou tentar dar bebidas diferentes, né? É um indivíduo que bebe bebida destilada, então a gente vai fazer com que ele troque aquela bebida. Então você precisa fazer algum tipo de intervenção e ver o resultado dessa sua intervenção, se vai ter uma melhora ou uma piora no teu resultado. Estudo transversal e longitudinal, é mais uma questão cronológica no acompanhamento dos indivíduos. No estudo transversal, você vai ver determinado momento. Enquanto que no estudo longitudinal, você vai ver um acompanhamento, você vai observar esse acompanhamento
ao longo de um período de tempo, tá? Sendo bem esquemático, no estudo transversal você vai fazer um corte daquela tua amostra e vai avaliar aquele momento em si, enquanto que no estudo longitudinal você vai avaliar, vai comparar dois tempos dentro daquela tua amostra. Pesquisa básica e pesquisa clínica. Pesquisa básica geralmente é feito utilizando os modelos animais, tá? Ou utilizando culturas de células, não é realizado com humanos. Tá? Enquanto que a pesquisa clínica, você já vai partir para estudos em humanos, com intervenções, com uso de novos medicamentos, uso de novas técnicas de diagnóstico. Então, já partindo, seria um passo adiante, tá? Para você ver o efeito da tua pesquisa básica, o impacto na qualidade de vida e no tratamento de pessoas. Então, a pesquisa básica tem a sua importância, porque é a partir da pesquisa básica que você vai evoluir toda uma sequência de estudos até chegar o produto final. Então, aqui seria mais ou menos o delineamento de uma pesquisa, vamos dizer, com a descoberta de um novo medicamento, de uma nova droga, em que você vai partir desde a identificação dessa substância, da criação de determinada substância, você vai partir por estudos básicos ainda, com testes dessa nova substância em animais, em métodos de cultura de células. Depois você parte para uma pesquisa translacional, que você já vai começar a sair dos estudos animais e métodos dos modelos animais e celulares para o início das pesquisas clínicas, que isso passa pela pesquisa que a gente chama pré-clínica. E aí, como foi muito discutido nesse período da pandemia, os estudos clínicos, né, do teste de novas drogas, de novas vacinas, novas medicações, eles passam por fases, né? O estudo de pesquisa clínica fase 1, fase 2, fase 3, que você iria aumentando a quantidade de participantes. No fase 1, você vendo o impacto daquela medicação, vendo as complicações do pequeno grupo de pessoas. Depois aumenta esse grupo, vê o impacto, realmente a eficácia dessa nova droga, tá? Avalia também efeitos colaterais, e fase 3 já seria uma fase final com um grupo muito grande de pessoas, já vendo efeitos colaterais maiores, vendo a eficácia em massa daquela intervenção. E depois disso, você vai para a aprovação pelas autoridades, né? No caso aqui do Brasil, pela aprovação do uso daquela nova medicação, daquela nova vacina pela Anvisa, distribuição e consumo. E não termina por aí. Depois, quando vai para o consumo, existe todo um acompanhamento, tá, dessa nova droga, reportando complicações, efeitos colaterais, e aquilo ali fica em constante acompanhamento. Então, para que você observe toda a importância dessa metodologia científica, desde da descoberta de uma nova droga até a comercialização. Então, isso, às vezes, demanda anos. O que a gente viu na pandemia foi devido à necessidade, o impacto que a pandemia estava causando na população mundial, foi muito rápido, né? A identificação, a testagem de novas vacinas, de novos medicamentos, até a comercialização. Aqui, exemplificando para vocês, vou dar uma passadinha mais rápida de alguns exemplos de estudos experimentais. Esse aqui foi o meu estudo de doutorado, que a gente avaliou a contratilidade gástrica no modelo experimental de gastrosquise, que a gente provocava uma gastrosquise nos fetinhos de ratas, e depois a gente avaliava a contratilidade gástrica nesses fetos que foram induzidos à gastrosquise. Isso para a gente entender como é que ocorre essa alteração na contratilidade dos bebês nascidos com gastrosquise, e a partir daí, desse conhecimento básico, isso poderá ser utilizado para estabelecer tratamentos, prevenção de alterações dessa motilidade e até mesmo intervenções terapêuticas com novas medicações e tudo mais. Estudos em modelos celulares também é muito importante esse tipo de estudo, porque se é possível a gente iniciar e fazer uma prática de modelos celulares, a gente pode evitar a utilização de animais, né? Que isso
existe também uma crítica sobre a utilização de animais em pesquisas básicas. Então, você podendo ter um modelo celular, você pode já fazer muito estudo desse modelo celular, minimizando a utilização dos modelos animais. Estudos translacionais, aquele em que a gente parte de uma hipótese da utilização de uma nova terapêutica, inicia esses estudos em animais para depois tentar extrapolar para os humanos. Esse aqui já foi o estudo do meu pós-doutorado, em que a gente testou um novo esquema terapêutico, utilizando dasatinib mais quercetina, para prevenção de complicações originadas de senescência celular. Esse tratamento ele pode destruir células senescentes e, com isso, melhorar o envelhecimento de determinados órgãos e tecidos. Já existem estudos com esse esquema terapêutico da dasatinib e quercetina, observando a melhora, por exemplo, na fibrose pulmonar idiopática. Então, já está em um momento que está passando de estudos animais para estudos humanos dessa nova terapêutica. Então, aqui é uma tabelinha que ela é bem útil para vocês quando a gente está iniciando na pesquisa, para entender delineamento dos estudos. A gente pode estudar indivíduos propriamente ditos, a maioria dos estudos que a gente acaba, do ponto de vista clínico, acompanhando, e tem o estudo de grupos populacionais, que seriam estudos mais da epidemiologia, estudos epidemiológicos. Como a gente falou, dependendo da posição do pesquisador, você pode ter um estudo observacional, em que o pesquisador apenas observa aquela população, ou estudos de intervenção, que vai instituir uma nova intervenção naquele grupo. O observacional ele pode ser transversal, visto em um determinado momento, só um retrato daquele momento da amostra que está sendo estudada, ou longitudinal, que ele vai acompanhar um grupo ao longo de um determinado período. Tá? Esse longitudinal ele pode ser retrospectivo ou então pode ser prospectivo, dependendo do ponto de partida. A gente vai ver isso mais adiante. E os estudos de intervenção. Tá? Então, aqui seriam os nomes de alguns estudos que a gente vai discutir com vocês, basicamente os que estão em vermelho, mais comuns, esses em azul, eles são estudos mais da epidemiologia, né? dessa área da medicina. Então, dos estudos em que avaliam indivíduos, os observacionais eles podem ser transversal ou longitudinal. Aqui a gente tem basicamente os inquéritos, o cross-section, vocês vão ver bastante. Os estudos longitudinais eles podem ser longitudinal prospectivo, que a gente denomina também como os estudos de coorte, ou longitudinais retrospectivo, que a gente conhece também como os estudos de caso controle. A gente vai mostrar para vocês adiante. E os estudos de intervenção são conhecidos como ensaios clínicos, né? Aquele fase 1, fase 2, fase... Existem ainda também os estudos que a gente chama série de casos. Quando a gente viu muito desses estudos no início da pandemia, quando você tem uma nova doença que está sendo conhecida agora, então você consegue ter boas publicações com estudos de séries de casos. Você tem uma nova terapêutica, ou seja, você pode ter até uma doença antiga, mas é um novo tratamento. Os primeiros estudos publicados ali você pode ter sobre estudos de série de casos. E a gente viu isso no início da pandemia, vários estudos de série de casos no COVID. Tá? Mas, por exemplo, agora, se conseguir publicar um estudo de série de casos de COVID, falando apenas da sintomatologia, das complicações, é muito difícil. Você consegue, talvez, publicar, tá? Caso surja uma nova terapêutica, uma nova intervenção, e aí você consegue fazer as publicações. Estudo transversal. Tem um esquema, basicamente, como é que é realizado esse estudo transversal. A gente tem uma população, a gente vai selecionar um grupo dessa população, que seria alguém que define como amostra, estabelece um determinado problema, que seria um determinado desfecho, tá? E aí a gente vai ver naquela população, tentar encontrar fatores de risco, quem está exposto, quem está não exposto, né? E com isso fazer um retrato daquele grupo selecionado da população. Tá? Quais são as características? Né? É um bom estudo para a gente detectar frequências, certo? A gente vai, no caso da COVID,
em Fortaleza, selecionava um grupo, são os moradores de determinada região. E aí vamos ver, traçar um retrato daquela região da Covid. Né? Quem teve Covid, quem não teve Covid. Quem teve Covid estava exposto, era trabalhador de saúde, ou então aqueles que não eram trabalhadores de saúde, e ver a prevalência da Covid nesses grupos. Entendeu? A gente tem que escolher um desfecho e outro sem um desfecho e ver determinado fator que pode estar interferindo. Isso, por exemplo, para doenças crônicas, que você vai ter essa população exposta durante a doença que tem muito tempo de evolução, você consegue passar ali um determinado momento e fazer esse retrato. Mas se não é uma doença crônica, se você vai ter um determinado período, você acertar aquele momento, muitas vezes não vai ser um estudo ideal. Então, ele determina prevalência, é um estudo simples e um estudo de baixo custo. Você não vai ter um custo para acompanhar os pacientes durante um determinado período. Aqui são exemplos, eu trouxe alguns exemplos de estudo transversal, né, estudos transversais, principalmente no início da pandemia, em 2020, né, quando ele avaliou grávidas e não grávidas e foi determinar fatores de risco. Né? Você passa ali aquele ponto, quem estava grávida e quem não estava grávida. Quem teve determinada complicação na gravidez, os sintomas, a tosse, a complicação respiratória eram mais frequentes na população grávida ou na não grávida. Isso você consegue fazer em um estudo transversal, você estabelecer as prevalências. Certo? Aqui é a continuação, você vê entre gestantes e não gestantes. Estudos de caso controle. Tá? A gente viu naquele quadrinho anterior que o estudo de caso controle ele é um estudo longitudinal, você vai comparar aquela população em 2 momentos, mas ele é geralmente longitudinal retrospectivo. Tá? Geralmente, como é que é feito? A gente tem uma determinada população, a gente vai selecionar uma amostra dessa população. Geralmente, a gente seleciona os casos e uma população de controle. Tá? E aí, a partir dos casos, eu vou ver quem está exposto e não exposto, e o controle também quem está exposto e não exposto. Tá? Pegando uma situação prática do meu dia a dia, que eu gosto. Você pega mulheres, mulheres que têm um histórico de infertilidade e outras que não têm histórico de infertilidade. São mulheres férteis que já tiveram bebês. Então, os casos seriam mulheres inférteis, né? Mulheres que têm dificuldade para engravidar. E o controle seriam mulheres que já tiveram seus bebês. E aí a gente quer saber, por exemplo, se o fumo, o tabagismo, é uma causa de infertilidade. Então, entre as mulheres inférteis, eu vou ver quem fuma e quem não fuma. E entre as mulheres férteis, as mulheres que já tiveram filhos, eu vou ver quem fuma e quem não fuma. E aí existem testes estatísticos que vão ver a prevalência, né, a ocorrência do tabagismo nessas duas populações e ver se isso é um risco para a infertilidade ou não. Então, eu estou partindo já do problema do desfecho, que seria a infertilidade, e estou indo atrás do fator de risco. É diferente, né, que a gente vai comentar adiante, é diferente, por exemplo, se eu pegar mulheres que estão querendo, que liberaram para engravidar agora, tá? E a gente acompanhar essas mulheres para saber quem vai engravidar ou não, e ver quem é fumante, quem é tabagista ou não, e observar o desfecho já adiante. Então, são duas situações diferentes. Uma, eu já vou partir do desfecho e volto para entender o fator de risco, e outro não, eu vou partir da condição e vou em busca do desfecho. Aí eu vejo se o fator de risco estava presente ou não. Esse segundo que eu exemplifiquei já é um estudo prospectivo, tá? E é um estudo de coorte. Vai comentar mais adiante. Porém, o caso controle, ele é importante, são estudos que têm uma certa localização dentro daquela pirâmide das evidências, porque eles abordam principalmente doenças raras. Né? Precisa que a gente tenha uma possibilidade de ter poucas amostras,
Vamos lá, é um estudo de rápida execução, barato, a gente consegue identificar fatores de risco, testar hipóteses, intervenções de diagnóstico e de tratamento. Desvantagem, eles podem ter algum viés de memória, pacientes não poder responder questionários em relação a fatores de risco, não determina incidência ou prevalência. Aqui são estudos que eu falei em relação a esses fatores de risco. Ele comparou pacientes com abortamentos de repetição e pacientes que não tinham abortamento de repetição e detectou a presença de um anticorpo, do FAN, que é o fator antinúcleo. Tá? Então, ele partiu daqui, encaixando naquele esquema, pacientes que tinham históricos de abortamento de repetição, pacientes sem histórico, e foi ver quem tinha esse autoanticorpo presente ou não. Esse seria o estudo de coorte, aquele que a gente comentou. Você vai selecionar determinada população, no caso, seriam as mulheres que liberaram para engravidar, e aí veria quem fuma e quem não fuma, e veria, ao final, o desfecho, né? Quem engravidou e quem não engravidou. Tá? Então, é um estudo observacional, longitudinal e prospectivo. Né? O acompanhamento foi do ponto zero hoje adiante. A vantagem é que a exposição precede o desfecho, cálculo, a gente tem como calcular a incidência de determinada condição, tem um baixo erro de seleção quando comparado aos estudos de caso controle. É uma desvantagem, é um estudo muito mais caro, difícil de realizar, porque você vai ter uma perda desse segmento. Né? É ineficiente para doenças raras, porque você tem uma incidência muito baixa de determinadas doenças, então você vai precisar ter uma população muito grande para ter um caso. Então, isso vai encarecer demais o estudo. Então, fica, às vezes, inviável de você fazer, né, esses estudos de coorte em doenças raras. Doenças com longo período de indução, você vai ter que ter muito tempo de segmento para que essa doença possa surgir. Então, isso também é uma desvantagem desse tipo de estudo. É a perda do segmento que acontece. Esses dois estudos de caso-controle e estudos de coorte, eles servem para a gente encontrar medidas de associação. A gente define como sendo risco relativo e razão de chances, que é o odds ratio. Né? E essas medidas elas vão identificar o risco de determinado fator para aquela pessoa desenvolver determinada condição. Tá certo? O odds ratio, que é o encontrado nos estudos de caso-controle, ele é aproximado, ele não é tão preciso quanto o risco relativo. Mas, o que a gente observou, dependendo do tipo de condição que você está estudando, se é uma doença muito prevalente ou não, você tem que adequar qual vai ser o estudo melhor para que você possa fazer. Tá? Quando você tem um risco relativo, um odds ratio, que é maior do que 1, tá? E que muitas vezes o intervalo de confiança não cruza o zero, você vai ter uma associação positiva, ou seja, aquela condição aumenta o risco de determinada doença, de determinado agravo. Aqui são alguns exemplos de estudos de coorte, né? Aqui ele selecionou enfermeiras e depois enfermeiras que tinham endometriose, enfermeiras que não tinham endometriose, e foi ver o desfecho, né? Se a endometriose ela tem relação com a prevalência de diabetes mellitus tipo 2, por exemplo. Tá? Então, você tem que partir de um grupo, a exposição aqui seria endometriose ou não, e o desfecho seria diabetes mellitus tipo 2. Os ensaios clínicos, aqui a gente vai ter uma intervenção. O ensaio clínico é um estudo de intervenção. A gente vai estar testando uma nova droga. Geralmente, você testa essa nova droga comparada a uma droga antiga ou então comparada a um placebo, uma medicação que não é utilizada, um grupo que não vai utilizar a medicação. Então, você tem doentes, eles vão ser divididos, o ideal é que seja dividido de uma forma randômica, de uma forma aleatória, né, para você não ter um viés de seleção do doente, vou utilizar aquele doente que tem um melhor prognóstico para usar a droga. Então, isso está colocando um viés. Tá? Então, você tem que escolher aleatoriamente esse doente que vai ser selecionado para o grupo tratado, que seria o da droga, e o placebo. E o ideal é que os pesquisadores envolvidos, principalmente os pesquisadores que estão avaliando o resultado daquele tratamento, eles não saibam qual paciente tomou a droga e qual paciente fez uso do placebo. Isso é o que a gente chama do mascaramento.
ele pode ser apenas do paciente, é importante também que o paciente não saiba que ele está tomando a droga ou placebo, ou ele pode ser o duplo cego, que a gente chama. É tanto quanto o paciente não sabe, quanto também o avaliador que vai estar fazendo o acompanhamento, o médico que está acompanhando a evolução daquela doença, também não saiba qual é o paciente que está usando a nova droga ou o placebo. Tá? Então, na hierarquia do tipo de estudo, esse estaria no topo da hierarquia. São ensaios clínicos randomizados, você evita um viés de seleção, e duplos cegos, né? Você elimina também esse viés de avaliação do pesquisador. Então, existem as fases dos ensaios clínicos, que eu tinha comentado com você já anteriormente. Faz ensaio clínico fase 1, que você vai avaliar principalmente a segurança da medicação. São um pequeno número de participantes, em torno de 20 a 80 participantes. Fase 2, você vai avaliar já a eficácia, né, e um maior número de participantes, de 100 a 300 voluntários. Fase 3, você vai avaliar a eficácia e segurança da medicação em larga escala, num grande número de indivíduos que estão sendo testados, né? Em torno de pelo menos 1.000 a 3.000. E a fase 4 é o acompanhamento pós a comercialização e a liberação pelas agências de vigilância. Aqui são exemplos de alguns ensaios clínicos do uso de progesterona em mulheres que tiveram algum tipo de sangramento no início da gravidez, né? E a gente vai dividir pacientes que utilizaram progesterona e outros que utilizaram placebo e ver o desfecho, a evolução da gravidez. Tá? E existem os estudos de revisão, são as revisões. E, na realidade, existem vários estudos que podem ser feitos revisões. Aqui tem exemplos de alguns tipos de revisões de literatura. Revisão narrativa ou a tradicional. Você vai tentar compilar os estudos que tem sobre determinado assunto, né, o conhecimento prévio do autor em relação àquilo. Revisão integrativa, você vai tentar fazer, geralmente é um novo assunto, você tenta fazer uma união em estudos experimentais com alguns estudos clínicos naquele assunto específico. Escopo é uma visão geral sobre determinado tema. Mapeamento, geralmente são revisões que têm mais a questão visual, uma análise visual, a forma de você apresentar aquela revisão. E a revisão que, se tem um impacto maior, que tem uma maior potencial de publicação, seria as revisões sistemáticas. Você precisa ter uma sequência, você precisa ter uma metodologia para realizar aquela revisão sistemática. Para isso, existem guidelines, existem orientações de como se deve fazer uma revisão sistemática. Para não ter uma divergência entre os autores. Eu prefiro fazer uma revisão dessa forma, outro de outra maneira. Então, hoje se preza muito pela metodologia que está sendo feita essas revisões, principalmente a revisão sistemática. Existe o PRISMA, que é um guideline que orienta a forma com que você deve fazer uma revisão, a forma como você deve fazer uma revisão sistemática. Muitas vezes as revistas pedem que você submeta o artigo junto com esse checklist preenchido para saber se você realmente obedeceu às orientações determinadas pelo PRISMA. Tá? São passos a passo da sistemática, em que ele pede que você coloque todo um fluxograma de cada uma dessas etapas, de como foram selecionados os trabalhos que você incluiu na sua revisão sistemática. E algumas revisões sistemáticas é possível você fazer uma análise estatística, né, que a gente chama de meta-análise. Você vai tentar compilar os dados de estudos quantitativos sobre determinado assunto, você tem que justificar por que você escolheu cada um daqueles. Isso está incluído dentro da tua metodologia da revisão sistemática. São algumas revisões sistemáticas que a gente já andou publicando, né? Aqui falando sobre o risco, né, do anticorpos, como o FAM, na ocorrência de abortamentos de repetição. Então, resumindo, quando você está diante de se existe alguma intervenção que você vai fazer em determinado estudo, se você vai iniciar o estudo, você pode iniciar fazendo essa pergunta: eu vou fazer algum tipo de intervenção ou vou fazer apenas uma observação? Se for sim ou não, a resposta, você vai traçar o seu caminho. Se tiver intervenção, eu vou para o lado dos estudos de intervenção. Se não, eu vou
está realizando um estudo observacional. A partir daí, existe algum grupo de comparação, tá, dos estudos de observação. Eu vou comparar determinado grupo com outro, e no estudo de intervenção, como é que vai ser feita essa minha distribuição de quem vai receber a intervenção ou não? Vai ser aleatória ou não? Tá? Então, a partir das respostas, a gente vai tentar ver quais seriam os tipos de estudo. Tá? Se é um estudo que vai ter intervenção e essa alocação vai ser aleatória, a gente vai estar diante de um ensaio clínico randomizado, controlado, né? E dependendo de quem estiver sabendo dessa randomização, a gente vai ver se ele duplo cego ou não. E você pode também estar diante de ensaios clínicos não controlados, né? Você não vai ter essa alocação aleatória. E se for um estudo observacional e tiver comparação, a gente vai estar dentro de um estudo analítico, tá? E que pode ser ainda de caso controle ou corte, dependendo do período, de como é que vai ser o delineamento, se é retrospectivo, se vai partir de determinado desfecho ou se vai partir da população. Seria no caso aqui. O estudo de coorte, você vai partir da exposição para chegar no desfecho. O estudo de caso controle, que você já sai do desfecho e vai em busca da exposição, ou estudos transversais, em que a gente vai passar aquele corte e vai ver um retrato daquele momento do estudo. Aqui a gente tenta colocar cada um desses estudos que a gente conheceu dentro da pirâmide de hierarquia dos níveis de evidência, tá? Em que na base dessa pirâmide a gente vai ter estudos, a pesquisa clínica, a pesquisa básica, os estudos dos animais. Depois a gente subindo um pouquinho, relato de casos, série de casos, revisões narrativas, onde não existe um desenho metodológico previamente definido. Subindo um pouquinho na pirâmide, a gente vai já para os estudos quantitativos, né, aqueles estudos transversais, estudo de caso-controle e um pouco mais acima os estudos de corte. E no topo dessa pirâmide seriam os ensaios clínicos randomizados e revisões sistemáticas e meta-análise, tá? Desde que essas revisões sistemáticas e meta-análise sejam feitas em cima de ensaios randomizados. E aí você vai ter o topo da evidência dessa pirâmide. Tá? Então, gente, seria isso, uma forma breve da apresentação dos tipos de estudos. Tá? Espero que vocês tenham gostado, tenham compreendido, e qualquer dúvida a gente fica à disposição para maiores esclarecimentos. Tá? Façam um bom proveito, tá? E sejam muito bem-vindos ao mundo da pesquisa.